com viagens pela Amazônia, continua na cidade de Boa Vista, em Roraima, acompanhando o trabalho desenvolvido pela equipe do Festival Música na Estrada, que leva a cultura da música clássica, popular e instrumental para diversas cidades da região norte do Brasil. Sobe a serra de Pacaraima, eu sou de Roraima, Sorubim, Tucumã, Piramucaba. Fernando Ramos, coordenador do festival, fala da satisfação em promover um intercâmbio artístico e cultural realizado pelo Música na Estrada. A gente hoje vê, dentro da nossa programação, a gente vê o quinteto, o Irapuru, que é de João Pessoa, indo tocar em Santarém, no meio da Amazônia. A gente vê a Focus Companhia de Dança, uma das melhores companhias jovens do Brasil, vindo fazer uma apresentação e oficina de dança aqui em Boa Vista, em Roraima. Então, esse intercâmbio, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente tem para oferecer dentro do projeto. A gente fala de uma região que é maior que a Europa. Então, montar essa logística é um desafio bem complicado, porque você lida com diversas regiões, diversas culturas, e aí há que encontrar o ponto de equilíbrio entre aquilo que você viabiliza em termos de programação, e a partir do momento que você consegue definir o que você vai viabilizar de programação, tem o lado da logística. Como é que você viabiliza tecnicamente? Como é que você viabiliza, por exemplo, o que vai acontecer agora em 2016, como é que você viabiliza um intercâmbio orquestral entre as duas principais orquestras da região, a Sinfônica da Paz, em Belém, e a Amazonas Filarmônica. Uma vai tocar no teatro do outro. São 100 e tantas pessoas voando numa região onde a oferta de voos é muito reduzida. Isso é um trabalho que leva 5 meses estudando essa logística, né? O projeto começou em 14 de outubro, mas em abril a gente já estava mexendo aí na prancheta de planejamento para conseguir viabilizar o que está acontecendo agora. A maioria dos profissionais que fazem parte do projeto realizado na região norte são de outras regiões do Brasil, até mesmo de outros países. Conhecer a história da vida profissional desses grandes nomes da música é inspirador. Eu nasci na Bulgária e nasci numa família de músicos. E meio que você nasce numa família de músicos, você fica meio que predestinado a fazer isso, porque todos ao seu redor tocam. Então comecei a estudar por pura curiosidade violino. Em São Paulo eu já tocava em algumas orquestras, né? Mas assim, lá em São Paulo você tem que, como músico, você tem que trabalhar em muitos lugares diferentes e o trânsito é muito complicado. Então eu estava um pouco já muito cansado assim de estar vivendo naquela loucura, né? Eu sou de São Paulo, né? Mas eu moro em Manaus há 19 anos. Eu vim quando se formou a orquestra. É a Amazonas Filarmônica em Manaus. Me formei na Academia Nacional Musical de Violino e Pedagogia e Performance e voltei, como eu não sou do capital do país, da Bulgária, eu voltei a trabalhar na minha cidade natal num colégio muito assim, de alto nível, colégio musical. E, na verdade, através desse colégio eu vim para cá, porque o meu aluno simplesmente foi aprovado na primeira leva que veio para Amazonas, para formar a Amazonas Filarmônica. Aí ele veio para cá e no ano seguinte, quando ele volta para as férias, ele falou: professora, se a senhora está interessada, ainda tem vaga na orquestra? Eu falei: por que não? A Orquestra Amazonas Filarmônica estava em turnê Rio e São Paulo. E eles tinham uma vaga aberta de trombone. Eles abriram o teste lá em São Paulo.
Então eu fiz esse teste e nem deram o resultado na hora, eu tinha até esquecido. Depois de uns 2 meses somente que eles mandaram um e-mail para mim dizendo: olha, você foi aprovado, você quer vir para Manaus? E eu pesei as coisas, pensei, eu quero sim. E fui para Manaus no ano de 2003, né? Já fazem 13 anos que eu estou lá. Mas eu sonhei que eu estava trabalhando no Teatro Amazonas, né? E, tipo assim, eu falei, poxa, que sonho legal, né? Tudo. Daí, quando eu vim pra cá, quando nós já estávamos aqui, as pessoas já estavam aqui, eu lembrei desse sonho, né? Lembrei desse sonho, assim. Num certo momento foi difícil porque adoro São Paulo, né? É um lugar onde eu me sinto super bem, né? Mas a vontade de fazer música era muito grande e a proposta da orquestra era muito grande. Mas assim, desde criança, aos 5 anos de idade, eu tinha vontade de cantar. Então eu cantava muito em igreja, em reuniões de família, né? Mas isso eu nunca levei a sério, né? Quando eu fiz 14 anos, eu juntamente com meu irmão e um primo, nós entramos na fanfarra da cidade, que era uma fanfarra que tinha numa escola. E a partir dali surgiu uma paixão muito grande dentro de mim pela música e eu resolvi começar a estudar música mais a sério. Então eu comecei a tocar alguns outros instrumentos de sopro, né? E aí realmente eu me apaixonei. Aí comecei também a estudar coisas mais assim relacionadas à composição de música, né? E comecei a compor muito. Tanto é que assim, a minha experiência com o trombone em si, ela foi só mais tarde, né? Que eu entrei na faculdade para fazer composição, comecei fazendo composição e só lá dentro que eu fui ter contato com o trombone. E a partir daí sim, eu comecei a estudar o trombone com mais afinco, né? Mas eu nunca deixei esse lado da composição, de escrever música, né? E também de tocar. O Júlio Medalha, que foi o primeiro mestre da orquestra, ele tinha uma ligação muito grande com a Filarmônica de Berlim, né? Então ele queria utilizar um nome semelhante. Então Amazonas Filarmônica, Berlim Filarmônica. Entendeu? O nome Amazonas Filarmônica por causa disso, né? Justamente porque ele queria ótimos músicos trabalhando no teatro. Então eu meio que pulei de cabeça nesse negócio. Aí deu certo. E eu tô aqui faz 17 anos. O Festival Música na Estrada trabalha com grandes talentos da música na Amazônia. Talentos com histórias que inspiram e que brilham em uma das mais respeitadas orquestras da região norte, a Orquestra de Violões do Amazonas. Quando eu tinha 8 anos, eu comecei a participar do coral infantil do Cláudio Santoro, que é uma escola de Manaus, né? E eu participei de vários corais durante toda a minha carreira na cidade de Manaus e eu fui me aperfeiçoando dentro dos corais no canto. Passando disso, eu fui para a universidade, né, fazer canto lírico na Universidade do Estado do Amazonas. E a partir daí eu comecei a me envolver com dar aulas de coral. E foi quando surgiu a oportunidade de fazer a audição para entrar na Orquestra de Violões do Amazonas. E eu fiz e fiquei em primeiro lugar e desde então eu faço parte da orquestra. Bem, desde criança eu sempre fui apaixonado por música. Um fato que marcou muito na minha vida é quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai ele me tirou um videogame e me deu um violão de presente. E a um primeiro momento eu não gostei da troca, né? Porque eu queria era televisão, estar no videogame, no jogo. Mas aquela troca veio a ser a maior troca da minha vida, porque aí eu passei a ter uma coisa mais importante para fazer, que é tocar violão. E esse instrumento tornou parte da minha vida. E daí em diante eu passei a estudar, me aperfeiçoar e ter o violão como um companheiro até de trabalho. E a orquestra ela trabalha de um jeito que eu gosto muito, como durante toda a minha carreira até agora eu canto tanto erudito quanto popular. Então a orquestra ela me deixa à vontade para cantar as duas coisas, coisa que em outros lugares não se pode. Ou você canta o erudito ou você canta o popular. Na orquestra de violões é diferente, a gente consegue cantar as duas coisas.
tocava desde muito cedo, dava aula. E o meu professor me chamava para tocar em alguns locais, como rádio, alguns institutos, até na própria universidade. E eu fui aperfeiçoando, fiz faculdade de música, entrei na orquestra como músico, né? E posteriormente, depois de algum tempo, eu fui convidado a ser maestro, porque já tinha uma certa experiência nessa área. Eu fui convidado e aceitei e estou até hoje nesse papel tão legal. A proposta de fazer um repertório bem diversificado, ela é muito bacana. Nós temos assim muitos repertórios e o próprio violão ele abrange muitos repertórios. É importante frisar isso. Outra coisa é que para um evento como esse a gente precisa ensaiar bastante para que a gente possa chegar aqui com um preparamento técnico bom para que o público entenda tudo, as vozes, os violões. Isso dá trabalho, requer ensaio, é uma estrutura grande, são muitos violões, são uma estrutura de percussão, é uma estrutura de som. Então tudo isso nos dá trabalho, mas o fruto, o resultado é maravilhoso. A vontade do que a gente mostrou hoje é mostrar tudo o que o violão pode fazer, né? Tanto do erudito quanto do popular. Tanto é que nós começamos com obras eruditas e depois passamos para o popular. Então, a nossa ideia foi mostrar que o violão ele é um instrumento que ele pode ser utilizado tanto no erudito quanto no popular. Isso é maravilhoso. O espetáculo apresentado pela Orquestra de Violões do Amazonas durante a realização do festival reuniu mais de 2.000 pessoas no auditório do Centro Amazônico de Fronteiras de Roraima. Olhares atentos, sorrisos largos e mãos que acompanhavam o ritmo das músicas entoadas no palco eram resultado da alegria contagiante que tornou a noite inesquecível. Foi uma emoção grande, fiquei muito feliz, contagiado. O que eu gostaria de deixar bem claro é que nós preparamos isso com muito carinho para o povo de Boa Vista, Roraima, e tudo isso é fruto da nossa aproximação, por sermos vizinhos, e eu gostaria assim que realmente pudéssemos ter outras oportunidades de mostrar o nosso trabalho aqui, quem sabe também outras pessoas indo lá em Manaus mostrar o trabalho daqui de Boa Vista lá. Então me senti honrado, feliz e satisfeito em estar aqui em Boa Vista. Foi muito especial, em primeiro lugar, né? É uma responsabilidade muito grande estar cantando nesse palco, com a orquestra, como soprano, e cantar numa cidade que não somos daqui, então foi muito importante para a gente receber o carinho do público e estou muito feliz e com certeza a orquestra também está muito feliz. Eu me sinto envaidecido, porque o projeto é muito importante, né? Ele fomenta a arte, ele fomenta a cultura no norte do país e agora até ultrapassando o norte do país. Então eu me sinto muito feliz de participar. Projetos como esses devem ser valorizados, devem ser mais vistos, porque ele promove a cultura do local que recebe e também movimenta aqueles artistas que estão indo para o local. Eu, como Orquestra de Violões, estou tendo uma experiência ótima aqui em Boa Vista. E com certeza para as pessoas de Boa Vista tem sido importante a nossa presença aqui também. Eu me sinto honrada, primeiramente, porque a Orquestra de Violões, como mesmo o maestro falou, ainda não tinha participado do Música na Estrada. Para a gente foi uma honra, é uma honra estar participando. Então, eu acho que é um projeto maravilhoso, um projeto incentivador para a música, para a arte e somos honrados em participar. A necessidade de se fazer entender a linguagem corporal por meio da dança e da música fez com que o projeto apostasse também na arte do teatro.
A peça Pedro e o Lobo, dramatizada pelos atores Matheus Sabá e Eduardo Klinsmann, foi um dos grandes destaques da 6ª edição do Música na Estrada na cidade de Boa Vista. Na verdade, eu faço teatro desde que eu tinha 9 anos de idade. E aí eu comecei como estudante de teatro e quando eu tinha 11, eu entrei para uma companhia de teatro infantil em Manaus, que chama Companhia de Teatro Metamorfose, dirigida pela Socorro Andrade. E lá eu tô até hoje. E aí depois eu comecei na faculdade também, depois de um tempo eu comecei na faculdade. E aí comecei a fazer os trabalhos infantis, depois da faculdade tive experiências mais adultas também. E aí recebi o convite do maestro Marcelo de Jesus para estar nesse espetáculo aqui de hoje. Então, o meu foi um processo um pouco mais demorado, Matheus. Eu não comecei com 9 anos, mas eu comecei aos 17, hoje eu tenho 23. E após isso, esse começo numa companhia chamada Grupo de Teatro Origem, com o Chico Cardoso, eu dei início à faculdade de teatro também, onde eu cursei 5 períodos da faculdade e aí eu migrei para o curso de dança, porque a gente acredita muito nessa polivalência artística, no quanto, na verdade, as linguagens artísticas elas podem se tornar híbridas. Então, buscando isso, eu precisei fazer migrar, sabe, de teatro para dança, para obter mais técnica corporal, para colocar isso dentro do teatro também. Porque assim como o Matheus, eu também tenho uma linha de pesquisa voltada para o teatro musical, para o teatro dança, mas com o corpo em evidência, e não necessariamente o texto. O Festival de Ópera, em Manaus, que é um festival reconhecido internacionalmente. E aí o maestro falou pra gente que a gente teria um concerto que seria voltado para a infância e para a juventude e para a família também. E aí a gente pensou de que forma a gente podia fazer isso. E aí ele tinha a peça do Prokofiev, que é o Pedro e o Lobo. E aí a gente pensou e aí colocou as nossas pitadinhas de ator, de cena, de interação com o público, com a própria orquestra. E aí nasceu essa obra que é super gostosa de fazer, que é super bonita, que traz um ensinamento sobre a criança, na verdade, que é esse menino que ele vê as coisas do lado de fora do jardim, ele quer descobrir o que é aquilo, e aí ele se depara com um lobo, e também que está comendo os outros animais, que é a coisa da natureza, que isso acontece, mas ele não entende, ele quer impedir isso, e aí por isso ele prende o lobo, e aí depois ele pede ajuda dos caçadores. Então é uma história que ela é muito abrangente, abrange várias coisas, e é muito divertido de fazer. E a grande jogada desse Pedro e o Lobo com orquestra é porque os personagens são feitos pelos instrumentos. Então, como é que nós colocamos esses instrumentos para o público entender que eles são os personagens? Então, foi a partir disso que nós criamos a manipulação dos objetos, onde um objeto como esse chapéu pode ser, por exemplo, um vovô. Então, para que o público identifique isso na orquestra, a gente coloca um chapéu em uma pessoa, em um músico que está com o instrumento que está representando o vovô, para que o público não somente ouça, mas ele veja qual é aquele instrumento que está sendo o personagem, para que tenha essa relação auditiva e visual, para que fique mais fácil a compreensão. Outro grande destaque nas apresentações realizadas pelo festival foi a Focus Companhia de Dança, que apresentou um lindo espetáculo de dança e dramatização, encantando o público da capital roraimense. Comecei a dançar com 15 anos, é uma idade até cedo para um homem no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente ainda sofre preconceito de iniciar uma carreira, não só a questão de preconceito de ser uma carreira que é taxada para homossexuais, mas também por você viver de arte. Os seus pais sempre vão querer que você se forme em direito, em medicina, sempre vão apostar em outras carreiras que não seja a carreira de um artista. E eu me sinto hoje e sempre, desde que eu comecei, um privilegiado de acordar todo dia fazendo o que eu amo, fazendo que o meu talento se desenvolveu,
né, do que eu apostar em uma carreira que eu possa estar financeiramente estável, mas não estando feliz. Então, a Focus começou como uma reunião de bailarinos, de alunos de dança que estavam ávidos, que queriam estar em cena, que queriam montar. Eu, como coreógrafo metido, já no ano e meio de dança, já queria montar a coreografia, e minhas outras colegas também querendo dançar e acreditando no meu trabalho, né? Na minha aposta coreográfica. E foi muito interessante porque a gente começou os primeiros festivais competitivos que a gente entrou, que eram os espaços que a gente poderia ter para apresentar o trabalho. A gente começava a ganhar tudo. A gente era primeiro lugar em todos os festivais. Logo a gente teve incentivo de profissionais de dança, começaram a chamar a atenção de que a gente já era um pouco além do que um festival competitivo. A gente já tinha um nível para propor um espetáculo profissional, com uma temporada nossa. Então, já esse grupo, né, começou em 96, na verdade, e em 2000 a gente teve a primeira aposta de um espetáculo profissional que se chamou Vértice. Desde 2007, a gente vem tendo a Focus como prioridade na vida desses bailarinos. Somos em 8 bailarinos, 4 mulheres e 4 homens. Não começou assim, começou com 5 bailarinos, foi aumentando, hoje em dia a gente tem 8. E foi também do mesmo jeito que eu mergulhei no escuro para ser bailarino, não sabendo se ia dar certo, eu também mergulhei no escuro, não sabendo se ia dar certo uma companhia particular. Já é o segundo ano, né, que a gente participa do Música na Estrada. O Fernando achou a gente e fez esse convite, ele foi assistir esse espetáculo que a gente está trazendo novamente, que é As Canções que Você Dançou Pra Mim, que é um espetáculo que é composto por músicos do Roberto Carlos. A gente invade esse universo do rei da música popular brasileira. E ele convidou, então ano passado a gente fez em Belém, esse ano a gente está fazendo em Boa Vista, quem sabe ano que vem a gente participa de toda a programação, fazendo esse tour inteiro. Assim, a gente não fez, na verdade, mais cidades por problemas de agenda, mas é um projeto que eu admiro muito, né, por estar levando música e agora dança, que não tem como a gente estar atrelado à música também, e principalmente por estar trazendo dança e música para o norte do país, né? É muito bacana a gente estar podendo fazer esse intercâmbio. Além dessa apresentação, eu ministrei uma oficina, fiquei surpreso com a qualidade dos bailarinos, dos alunos presentes. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa só o país tende a ganhar, as companhias independentes tendem a ganhar, o público, as pessoas, né, daqui do norte tende a ganhar, e tomara que saia do norte, vá descendo, né, e preencha o Brasil inteiro.